Bom, gente, então, vamos começar. A gente vai dar continuidade falando ainda sobre conteúdos que são meio que introdutórios, né, da biofísica. Hoje a gente vai falar sobre as características energéticas da célula. Dentro dessas características energéticas, a gente vai abranger ali vários assuntos, na verdade. Hoje a gente vai falar sobre os tipos de energia, sobre entropia, sobre desorganização, tá? Mas aí, em outros momentos, a gente vai falar também sobre potencial de ação, potencial de membrana, contração muscular, que também faz parte desse conteúdo aqui de características, tá relacionado, né? A energia que a célula precisa para realizar algumas funções e também a energia, eu não só falando da energia que move a célula, mas da energia que a própria célula emite, né? E aí a gente vai ver aqui com calma, vamos chegar até a gente vai falar também sobre tipos de transportes através da membrana, mas aí é um pouquinho mais pra frente. Então, sobre energia. Qual é o conceito? Quando a gente pensa sobre energia, a gente associa logo o quê? A energia elétrica, né? Professora, não dá pra ver não, lá o conceito tá cortado. Tá parecendo tipo a imagem preta por cima. Deixa eu voltar aqui pra ver. Ainda tá? Não. Agora tá dando de ver tudo a tela. Dá, professora, agora dá. Pronto. E qualquer coisa que aparecer aí que vocês não estiverem conseguindo visualizar, me avisem. Certo? Então, sobre o conceito aqui de energia. Quando a gente fala em energia, a gente pensa logo na energia elétrica, né? Ou em outros tipos de energia, como a energia solar, que tá em alta, né? Esses tempos. Mas a energia ela não se resume somente a isso. Então a gente vai ver que a energia primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que a energia a gente não consegue gerar. Eu não consigo criar energia, tá? Isso é um conceito da física. Porque a energia, pelo ponto de vista da física, a gente consegue transformar. Então, eu consigo transformar um tipo de energia em outro tipo de energia. Agora, criar energia do zero, a física, ela diz que nós não conseguimos, não temos a capacidade de fazer isso. Então, por aí já dá pra gente imaginar algumas coisas e também já dá pra explicar algumas funções que a célula ela acaba adquirindo e até mesmo no caso ali do transporte de substâncias para dentro e para fora da membrana, tá? Então, tudo é uma questão de transformação de energia. Energia se convertendo em outro tipo de energia o tempo todo. Então, o conceito é a capacidade de realizar trabalho ou gerar força num determinado corpo, substância ou sistema. Então, quando a gente fala disso aqui, esse conceito de gerar trabalho, para a gente realizar uma função, né, o trabalho, lá o conceito de trabalho da física, a gente lembra de ação, de movimento, tá? De realizar um movimento. Então, para que eu consiga realizar um movimento, fazer uma ação, a gente precisa de energia. Então, como tem um ditado que nem relógio trabalha de graça,
né? Então, até mesmo o relógio, ele precisa ali de uma pilha, uma bateria para ele funcionar. E nós vamos observar isso ao nosso redor. Vamos observar isso no nosso corpo também, que a gente precisa de energia para que a gente consiga trabalhar. A gente precisa ter uma noite de sono boa, né, para recuperar as energias, para que a gente consiga ter um dia de trabalho também. A gente precisamos o quê? Nos alimentar. Então, o alimento, o café da manhã, o almoço, todo o alimento que a gente consome, a gente converte em energia, tá? E aí é esse pensamento que eu quero trazer aqui para vocês. É a conversão da energia para que a gente consiga realizar as nossas funções vitais. Se a gente parar para pensar no que eu falei para vocês lá na primeira aula sobre, né, na introdução, para que a gente consiga aplicar, né? Para que a física vai servir aqui? É para a gente pegar esses conhecimentos da física e aplicar na biologia. Sendo assim, a gente vai associar a conversão de energia nesse trabalho que as nossas células vão realizar, de pegar ali a glicose, pegar o oxigênio e converter em ATP. Um exemplo, né? É um exemplo ali de conversão de energia. Nós pegamos duas moléculas ali e convertemos em energia para nossa célula. Então, quando a gente fala sobre trabalho, a ação e o movimento, a gente lembra que nós precisamos de energia para realizar essas atividades, tá? Essas funções. Então, a lei também, segundo a biofísica, na lei da conservação de energia, de Lavoisier, fala o seguinte, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, essa citação aqui é uma citação chave quando a gente fala ali de transformação, tá? Conversão e conservação de energia. Então, se a gente entender que eu não criei a energia que a gente utiliza dentro da nossa célula do nada, tá? A minha célula, minha mitocôndria não gerou essa molécula de ATP, de adenosina trifosfato, do nada. Ela utilizou umas outras substâncias, tá? Outras partículas para gerar essa energia. Então, houve ali uma transformação, tá? Como eu falei, da glicose e oxigênio, até que fosse gerada ali as moléculas de ATP. Então, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Uma energia que ela é liberada, ela não é perdida. Travei a tela aqui sem querer. Pronto. Então, como um exemplo, né? Uma energia que ela é liberada, ela não se perde, tá? Ela não fica ali solta, ela é convertida em outro tipo de energia. E a gente vai abordar isso aqui um pouquinho mais na frente. Então, fisicamente, a energia não pode ser gerada nem consumida, sendo simplesmente convertida, tá? Convertida em diferentes formas. Então, existem diferentes formas de energia. E aí a gente vai ver na sequência aqui os tipos de energia. Aqui eu não sei porquê, mas deu uma cortada. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui o texto. Pronto. Certo. Então, aqui, vocês vão observar alguns tipos de energia. Nós temos a energia cinética. Nós temos a energia potencial gravitacional, energia sonora, nuclear, energia
potencial elástica, energia mecânica e energia térmica. Vamos falar aqui de cada uma delas de forma resumida. Nossa, gente, minha garganta hoje tá péssima. Cadê? Vamos lá, então. A energia cinética, eu vou começar aqui pela energia cinética, depois a gente vai para sonora, nuclear, mecânica, térmica, depois da mecânica a gente vem falar aqui sobre a potencial, elástica e gravitacional. Vou fazer aqui um salto e vou pular essas duas. A energia cinética é a energia gerada a partir da movimentação do corpo. Então, quando a gente movimenta um corpo, quando um corpo se movimenta, ele está ali convertendo uma energia, a energia cinética, a energia do movimento. Então, a gente vai associar a energia cinética ao movimento. Um exemplo, quando nós realizamos ali uma corrida, uma caminhada, aí eu vou fazer uma corrida. O que está acontecendo ali? Quanto mais a gente se movimenta, quanto mais rápido a gente se movimenta, quer dizer que nosso corpo está convertendo a nossa energia em energia cinética, tá? Isso acontece tanto a nível ali, digamos assim, macroscópico, a gente consegue observar isso em uma pessoa praticando atividade física, mas a gente consegue observar também a nível molecular. Então, toda partícula, toda molécula, ela tem ali uma reserva de energia cinética, umas mais, outras menos. Então, as moléculas estão em movimento. Vocês já, com certeza, ouviram falar sobre isso, que tudo está em movimento, nada está parado, né? Por exemplo, a Terra, ela está em movimento, a gente não consegue perceber isso, esse movimento, mas ela está se movimentando. As nossas células, elas estão em movimento. Se a gente fosse analisar microscopicamente, elas estão realizando ali alguma ação o tempo inteiro. Só que a gente não consegue perceber, tá? A gente tem essa percepção de movimentação quando ela é mais grosseira, quando ela não é tão refinada. Ou seja, movimentos mais, não diria grosseiros, não utilizaria essa palavra, mas movimentos que a gente consegue realmente perceber com o nosso contato, né? Por exemplo. Então, quando a gente movimenta as mãos, quando a gente faz uma caminhada, quando a gente move os dedos, quando a gente muda a cabeça de lugar, gira o pescoço. Então, tudo isso nós estamos fazendo movimento, e esse movimento a gente está utilizando ali, a gente está convertendo, tá? Energia cinética. Pulando aqui para energia sonora. Então, a energia sonora, ela é a energia do som. Então, o som, ele se propaga, e vocês sabem disso também, que o som, ele vai se propagar em ondas, tá? E nós vamos perceber essa propagação através das vibrações. Então, mas lá na frente, quase no final da disciplina, a gente vai ter uma apresentação de seminário e provavelmente algum grupo vai ficar com um tema ali relacionado à audição. E a gente vai perceber que na audição, como é que a gente consegue fazer essa percepção do som a partir da vibração em dois momentos. Na criação dessa onda, tá? Por onde esse som ele é perpetuado, e também a partir das vibrações, como captando a vibração com o meu ouvido, minha orelha externa, né? O pavilhão externo. E esse pavilhão externo, ele acaba vibrando, os ossos ali do meu ouvido acabam vibrando,
todas as estruturas do ouvido médio interno, eles são adaptados para captar essas vibrações e converter essa vibração em uma informação que vai ser interpretada pelo cérebro. Então, nessa parte da energia sonora, é legal a gente pensar que o som, ele se propaga, por mais que a gente não veja, tá? Mas ele se propaga em uma onda. Então, se eu estou falando com vocês, virada, né? Um exemplo, se eu estou na frente de vocês e falo, vocês vão ter uma percepção de um som de uma forma diferente do que se eu estivesse de costas, por exemplo. Porque o som, ele vai se propagar em onda a partir ali do dispositivo ou da pessoa que está emitindo. Então, se eu viro uma caixa de som para um determinado local, as ondas vão se propagar para esse local, tá? Embora quem está na face oposta consiga ouvir também, mas ele é mais fácil de ser percebido com mais clareza quando a gente está ali na direção dessas ondas. A energia nuclear. A energia nuclear é bem controverso falar sobre energia nuclear, porque algumas pessoas ainda defendem a energia nuclear, outras pessoas condenam. Então, assim, é uma energia que ela tem seus riscos. Na minha opinião, eu fico um pouco dividida. Eu acho muito arriscado, eu acho uma energia, não é uma energia limpa, mas é uma energia que consegue, é um tipo de energia que consegue gerar, né? Um tipo de processo que consegue gerar, converter muita energia. Enquanto que, quando a gente compara, por exemplo, a energia hidrelétrica, né? A energia nuclear, ela consegue ter um suprimento maior, com menos material. Porém, tem suas desvantagens, né? Por ser arriscado, por ser uma energia, não ser considerada uma energia limpa. Então, assim, a energia nuclear, como aqui embaixo está falando, são as energias providas do núcleo atômico em virtude dos processos de fissão ou fusão. E aí eu queria explicar rapidinho para vocês a diferença aqui de fissão para fusão. Deixa eu só encontrar aqui o carregador do meu celular. A diferença, gente, de fissão para fusão é que em um dos processos ocorre vou falar de uma forma bem para facilitar o entendimento. Na fissão ocorre uma ruptura, né, das moléculas, das partículas, enquanto que na fusão, como o nome já é bem sugestivo, ocorre uma união, uma fusão desses materiais. Só que o que acontece? É extremamente perigoso falar não. Não é perigoso falar, perigoso é de fato fazer, né, fazer essa fusão acontecer. Porque é o seguinte, beleza, nós temos aqui uma molécula. A molécula, ela tem ali a parte interna, né, tem o núcleo, e tem ali, que são os prótons, e tem os elétrons. Vou tentar fazer um desenho aqui para vocês visualizarem comigo. Então, eu tenho aqui, e aí, assim como uma célula, né, por exemplo, a célula tem ali o núcleo e tem a membrana ao redor. Então, aqui a gente tem o núcleo, o próton, e ao redor os elétrons ficam ali orbitando.
Algumas têm mais, outras têm menos elétrons e a gente não vai focar nisso. O que eu quero falar com vocês é o seguinte, que quando a gente promove essa fusão, significa que a gente vai atingir uma partícula com uma velocidade tão alta, utilizando uma energia tão grande, que essa energia vai ser capaz de romper essa barreira de elétrons, tá? Romper aqui essa barreira de elétrons e chocar um próton com outro próton de outra molécula. Então, quando isso acontece, tem uma liberação de uma energia muito grande, né? Ocorre uma explosão, certo? Então, esse aqui é o princípio ali da fusão nuclear. Não é tão fácil da gente conseguir realizar isso aqui, porque precisa de, como eu falei, de uma velocidade muito alta, uma energia sendo empregada também muito grande para gerar essa ruptura dessa barreira dos elétrons. Então, tem até alguns vídeos na internet que a gente encontra, né, explicando que quando a gente toca em algum objeto, ou quando a gente toca por exemplo, nossas duas mãos, a gente não consegue de fato se tocar. Por quê? Porque cada molécula ela toca na barreira de elétron da outra, na camada dos elétrons umas das outras. A gente não consegue alcançar ali de fato o interior, os prótons, porque essa barreira de elétron ela tende a se repelir, né? Repelir os elétrons umas das outras. Então, né, se a gente fosse olhar a nível ali atômico, a gente não consegue de fato tocar no núcleo ali de cada objeto. E se a gente conseguisse, haveria uma grande liberação de energia ali, uma explosão, né, falando dessa forma. Já a fissão nuclear, na fissão nuclear é simplesmente uma quebra e uma liberação de energia. Então, é um processo que é utilizado mais utilizado na geração, na conversão, né, da energia nuclear. A energia potencial elástica, a gente vai pular um pouquinho, vamos aqui para a energia mecânica, para a gente depois entender a energia potencial elástica e gravitacional. A energia mecânica, ela pode ser interpretada como a soma da energia cinética e potencial. Ou seja, quando a gente fala aqui de energia mecânica, eu estou falando da energia cinética somada a uma energia potencial. Aí pode ser a cinética mais a potencial elástica ou a cinética mais a potencial gravitacional. E quando a gente fala, por exemplo, da gravidade ou da elasticidade, por isso que eu deixei para falar aqui da energia, primeiro da energia mecânica, depois das energias potenciais. Porque a energia potencial, ela funciona da seguinte forma. Imaginem que você tem uma mola. Essa mola, a gente não precisa esticar essa mola para a gente saber que ela vai esticar. Porque já é um conhecimento que a gente já tem prévio. Então, se eu tenho ali uma molinha, ou, enfim, quanto maior a mola, quanto mais de material, né, ela vai ter, mais pesada, enfim, a gente vai ter que exercer uma força maior para poder esticar essa mola. Mas, independente do tamanho ou da massa da mola, a gente vai conseguir esticar ou a gente vai conseguir comprimir. Então, se a gente observa uma mola parada, uma mola em repouso, nós podemos concluir que aquela mola, ela tem um potencial elástico, porque ela pode ser esticada.
A mesma coisa acontece com um elástico, tá? Então, a gente pega ali um elástico, ele em repouso, ele tá ali tranquilo. Quando a gente estica, tá? Ele vai ali dobrar no tamanho, às vezes, ou até mais. Então, a gente entende que um material, alguns tipos de materiais, eles têm esse potencial elástico. Outros tipos de materiais têm um potencial gravitacional. Então, o que é isso? Quando a gente pega ali uma bola, a gente tá com a bola na mão e a gente deixa essa bola cair. O que ela vai acontecer? A gente solta a bola. O que vai acontecer? Ela vai cair. Mas antes da gente soltar essa bola, tá? Se a gente, e também por ser um conhecimento que nós já temos, é um conhecimento prévio, se a gente solta essa bola, nós sabemos que ela vai cair, né? Com a gravidade que nós temos na Terra, a gente sabe que ela vai cair. Se fosse em outro planeta, se nós não estivéssemos, né, ancorados à Terra, talvez, dependendo ali da distância, essa bola não cairia, né? Ela não ia em direção ao centro da Terra, mas ela ia ficar flutuando. Então, a gente pode dizer que na energia potencial gravitacional, eu tenho um objeto, e esse objeto em repouso, eu percebo que ele tem um potencial para que a força da gravidade exerça ali uma função, uma ação sobre ele. Então, resumindo, energia potencial gravitacional e potencial elástica quer dizer que nós temos ali um objeto que ele tem um potencial ou para ser esticado ou para que essa força, né, mecânica elástica seja exercida sobre ele, ou para que essa força mecânica gravitacional seja exercida sobre ele. E isso quando a gente pega os exemplos que eu já dei, uma mola, um elástico, até mesmo um fio de cabelo, né, até um determinado ponto, nós conseguimos fazer ali uma estiragem, né, desse material. E por último, a energia térmica. A energia térmica diz: toda matéria é constituída por moléculas e átomos. O grau de agitação dessas moléculas possui um determinado... o grau de agitação que essas moléculas possuem em um determinado corpo é responsável pela energia térmica. Então, vamos lá, vamos associar aqui essa energia térmica à energia cinética. Nós temos a energia cinética que está relacionada ao movimento. E nós temos a energia térmica que também está relacionada ao movimento. Só que aqui a energia térmica está relacionada à energia cinética. Então, a gente pode concluir que quando um corpo ele está em movimento e suas moléculas e átomos também estão em movimento, quanto maior esse movimento, mais esse corpo está convertendo energia cinética em energia térmica. Vamos lá, um exemplo bem simples. Se a gente pegar nossas duas mãos, fechar as duas mãos e começar a esfregar uma na outra, nós vamos estar fazendo uma energia, nós vamos estar realizando um movimento. Esse movimento, nós estamos convertendo a energia cinética. Em um determinado ponto que a gente começa a esfregar a mão uma sobre a outra, a gente começa a perceber que existe uma liberação de calor. Essa liberação de calor já seria a transformação da energia cinética em energia térmica, tá? Ou seja, quanto mais a gente faz um exercício físico, quanto mais a gente se esforça, quanto mais a gente corre, quanto mais a gente se movimenta, nosso corpo fica quente, a gente libera calor, a gente tem transpiração, então nós estamos convertendo a energia cinética em energia térmica. Outras considerações interessantes e importantes aqui sobre a energia. A produção
produção de energia elétrica, por exemplo, a produção da energia elétrica de uma hidrelétrica, na verdade, está relacionada à conservação de energia cinética da água em potencial elétrico. Ou seja, uma água em movimento, ela tem um potencial elétrico, tá? Por que um potencial elétrico? Porque a energia hidrelétrica, ela funciona da forma que a gente pega a movimentação da água, tá? E a gente falou em movimento, energia cinética. A gente pega ali a energia cinética que está sendo liberada pela água e nós fazemos uma transformação em energia elétrica, como movendo uma turbina, e essa turbina vai acabar também armazenando energia, né? Conservando essa energia, e essa energia vai ser distribuída até chegar nas nossas casas. Então, a energia hidrelétrica, ela pega a energia ali, convertendo na energia cinética em energia elétrica. Não existe realização de trabalho sem custo. Aqui faltou uma letrinha, sem custo, tá? Nesse segundo, aqui, ó. Trabalho sem custo. Não existe realização de trabalho sem custo energético, tá? Para a realização de um trabalho, alguma energia foi transformada. Ou seja, essa história da gente falar que... Lembram lá do transporte passivo, né? A gente fala que transporte ativo precisamos de energia. Transporte passivo não se utiliza energia. Então, não é bem assim. Se utiliza energia, sim, transporte passivo e ativo. Só que são energias diferentes, tá? Transporte passivo utiliza energia cinética. Transporte ativo utiliza energia em forma de ATP, que é energia convertida ali na mitocôndria. Então, são tipos de energia cinética. Tudo que a gente vai realizar, todo movimento, tudo, gente, que vocês imaginarem, se for relacionado a uma ação, a um trabalho, nós estamos ali utilizando energia. O requisito físico, o físico mínimo para que os seres biológicos se mantenham realizando o trabalho é a existência de energia disponível, sem a qual os sistemas biológicos entram em falência e morrem. Ou seja, se eu não tenho energia, eu não vou conseguir realizar as funções, tá? E aí o meu corpo, infelizmente, por necessitar da energia, a gente vai acabar entrando, nosso organismo vai acabar entrando em falência e morte devido à falta dessa energia, tá? Ou seja, vamos lá, um exemplo. Se você passa 30 dias sem comer, tu vai cada vez ficando mais fraco, tu vai ficando com déficit nutricional, tu vai ficando com carência de vitaminas, de sais minerais. Se associa a falta da ingestão de água e de alimentos, agrava mais a situação, tá? Então, vai chegar um momento que teu corpo não vai aguentar a ausência da energia. Então, já que ele pensa o seguinte, já que não tem energia, não vamos trabalhar. Teus rins vão entrar em falência, fígado vai entrar em falência, o cérebro vai entrar em falência, tá? Então, nós precisamos de energia. Os seres biológicos também são animados e logo, se a gente fala que são animados, né, realizam um trabalho, um movimento. São capazes de produzir movimento. E estão em constante processo de crescimento e reparação. Então, se nós estamos em constante processo de crescimento e renovação celular, reparação celular, então é óbvio que nós precisamos de energia. Se não tivermos essa energia, uma pessoa não vai conseguir ali fazer uma reparação tecidual de uma lesão, por exemplo, tá? E é interessante falar sobre isso aqui, é que uma pessoa que está com um estado nutricional grave, uma disfunção, uma desnutrição, ela, quando vai
precisa fazer um tipo de procedimento cirúrgico, não realiza, tá? Tem que cuidar primeiro dessa disfunção nutricional, depois realizar o procedimento cirúrgico. Por quê? Tu não vai conseguir te recuperar, tá? Da forma esperada. Teu corpo não vai conseguir se restabelecer. Então, a gente precisa de energia. E aqui falando sobre energia, vamos também tocar no assunto aqui legal de ser falado, que é a entropia. A entropia, gente, ela é traduzida, tá, como a energia da desorganização. Então, é bem interessante, é legal da gente imaginar o seguinte, como nas imagens que estão aqui do lado. Aqui diz o seguinte: quanto mais desorganizado, tá, maior a entropia. Ou seja, quanto mais um sistema ele for ou ele estiver desorganizado, maior vai ser ali a entropia, porque a entropia é sinônimo de desorganização, de dispersão. Mas quando eu falo de desorganização, não é bagunça, é dispersão das moléculas. Mas logo embaixo diz também, complementando, diz o seguinte: mais desordenado, mais livre, maior a entropia. Então, quando falar em entropia, vocês vão lembrar de desorganização, vão lembrar de desordenação e também vão lembrar de dispersão. Menos desordenado, mais contido. Nós vamos ter menos entropia. Vamos ver nessas imagens aqui qual que tem mais entropia e qual que tem menos entropia. Nesse cubo verde, tá? Diz aí que ele está em estado sólido. Nessas outras partículas na lateral, aqui seria estado sólido, líquido, gasoso. Certo? Então, vamos supor que nós vamos imaginar aqui um cubo de gelo. Eu tenho um cubo de gelo aqui e o cubo de gelo, tá, é a água no estado sólido. Aqui nós temos água no estado líquido e depois nós temos água no estado gasoso. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar o seguinte: no estado sólido, quando a água está congelada, está em formato de gelo, ela está mais contida. As moléculas, elas estão juntas, elas estão organizadas. Pra gente, se a gente pegar um gelo, a gente não consegue beber o gelo, porque ele não está em estado líquido. A gente consegue fazer o quê? Uma quebra do gelo, né? A gente consegue dispersar fragmentos do gelo, mas a gente não consegue dispersar as moléculas. Isso só vai acontecer à medida em que o gelo ele for derretendo. Então, quando a gente observa um gelo, uma pedra de gelo, um cubo de gelo, que ele está em processo de derretimento, ele passa do estado sólido para o estado líquido. Isso quer dizer que ele está aumentando em entropia, porque ele está se desorganizando. Ele está aumentando a dispersão das partículas. E quando a gente pensa que esse cubo de gelo ele já se transformou em uma quantidade de água, e se eu pego essa água e coloco para ferver, nós observamos também que essa água ela passa ali do estado líquido para o estado gasoso. Logo, tá? A gente tem uma dispersão maior das moléculas. Então, é o seguinte, na imagem, vocês observem que no estado sólido, cada pontinho desse bolinha dessa verde representa uma molécula. Elas estão organizadas, elas estão unidas, elas estão juntas. Quase não tem espaço entre uma e outra. Já no estado líquido, tem uma liberdade maior, tem um espaço ali um pouquinho maior entre uma e outra. E aí no estado gasoso,
esse espaço ele aumenta consideravelmente. Então, eu tenho uma dispersão mais fluida dessas moléculas, tá? Praticamente falando, vamos lá. O gelo, ele não se dispersa. Enquanto ele está naquela temperatura, ele está ali contido. Quando vai aumentando a temperatura, ele começa a se dispersar e as moléculas se liberam, formando ali o estado líquido. E no estado gasoso, a temperatura já atinge ali o calor, né, necessário para dispersar mais ainda, para quebrar mais ainda essas ligações de hidrogênio da água. Passando um helicóptero aqui. Então, quando essa água que a gente coloca ali para ferver, ela vai se transformar em um estado gasoso, né? Partículas gasosas. Então, a gente observa que tem uma dispersão maior dessas partículas. Então, gente, aqui é a entropia. Aqui embaixo, nessa imagem azul, como a gente observa que a imagem é organizada, tá? Tem baixa entropia, e na outra que as moléculas já estão um pouco mais dispersadas, tem alta entropia. Então, baixa entropia quando as moléculas estão organizadas. Alta entropia quando as moléculas estão desorganizadas, elas estão mais dispersas. A segunda lei da termodinâmica diz o seguinte, tá? Ela garante que a quantidade de entropia de qualquer sistema isolado termodinamicamente tende a aumentar gradualmente com o tempo, até atingir o valor máximo. Ou seja, de acordo com a física, uma vez que um organismo ou um sistema ele começa a entrar ali num ponto de desorganização, isso é irreversível. Essa desorganização ela vai perpetuar e a gente vai acabar entrando num processo ali de dispersão das nossas moléculas, tá? De forma biológica falando, quando a gente imagina um envelhecimento, né? A gente imagina uma criança, um recém-nascido, aí o recém-nascido ele nasce, é como se a gente nascesse organizadinho, nossas moléculas, partículas muito bem organizadas, e ao longo da nossa vida a gente fosse se desorganizando, até chegar um momento em que a gente atingisse ali uma desorganização máxima, tá? Uma entropia máxima, que seria o quê? A morte. Ao longo da nossa vida a gente vai nos desorganizando. E por esse ponto de vista, quando fala de entropia, quando a gente começa a entrar nesse ciclo de conservação, tá? De entropia, não é reversível, é irreversível. Aqui do lado temos duas imagens, temos um copo com água e temos ali sal grosso. E aí... Oi. Pra mim não tá passando os slides, não. Parou naquelas duas moléculas. E sólida. Agora passou. Tu tá vendo o quê? Tá vendo um copo de água? Tô. Tá. Professora, agora a outra, a anterior que eu não vi. Essa. Ah, pronto, pode passar. Então, nessa imagem aqui, a gente vê um copo de água e do outro lado sal grosso. A professora não tá passando, não. No meu não tá aqui mostrar, não. Eu vou fechar aqui o slide e vou abrir novamente.
Tá passando agora, gente? Tá, professor. Ah, professor. Certo. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, tem um copo de água. Um copo de água não, né? Um copo com água. E o sal grosso. Então, vamos analisar. Se eu perguntasse para vocês, qual dessas duas imagens, a água ou o sal grosso, tem mais ou menos entropia? Qual que é mais fluido? Qual que é menos concentrado? Não. Qual que é o menos organizado? Qual que é o mais organizado? Qual que é o mais... A água tem mais ou menos entropia? Tem mais. Tem mais, tá? Então, é bem simples da gente entender. Quanto mais sólido, menos entropia. Quanto mais líquido ou mais gasoso, maior a entropia. Então, se a gente compara um copo de água com pedrinhas de sal grosso, a água ela tá mais livre. As moléculas estão mais dispersas do que o sal, certo? Então, se a gente compara também, por exemplo, um metal, o metal ele tá mais organizado, as moléculas deles estão mais organizadas, né? Estão mais contidas. Então, entra lá naquele slide anterior. Ó, aqui, nessa parte aqui de baixa entropia. Então, um metal, ele tem baixa entropia. Comparado, claro, a um... Pronto, vamos utilizar aqui 2 exemplos de metal. Um metal em forma ali de sólido. E vou ver aqui um alumínio, sei lá, uma prata, pronto. A prata, baixa entropia. Se a gente comparasse a prata com mercúrio, que já é um metal com um aspecto líquido, fluido, então o mercúrio ele tem mais entropia, tá? Então tudo é relativo, depende do que a gente está levando em conta ali na hora de comparar. Se eu comparo um gelo com metal, aí a gente tem que pensar em outros fatores ali da densidade daquele elemento, tá? Mas quando a gente fala simplesmente pelo ponto de vista ali da entropia, da desorganização, organização, de forma bem assim mais grosseira, no estado sólido, tem mais conservação, tá? Tem mais conservação ali das partículas, as ligações são mais fortes. Enquanto que em substâncias líquidas ou gasosas tem mais entropia, porque as ligações são mais fracas, tá? E a gente vai chegar no momento que nós vamos falar aqui sobre essas ligações, principalmente as ligações de hidrogênio, como é o caso na água. As ligações de hidrogênio é que permitem essa solidez ou a água passar do estado sólido para o estado líquido ou para o estado gasoso. Então, o conceito da entropia. Entropia é a medida do grau de desordem de um sistema, sendo uma medida da indisponibilidade de energia, tá? Então, quando a gente fala de entropia, estamos falando da... Slide. Oi? Passei. A senhora passou. Não tá aparecendo não, pra mim de novo. E agora? Agora apareceu. O que tu tá vendo aí na tela? O conceito de entropia, que não tava aparecendo agora. Se você tava lendo e não tava aparecendo no slide. Sério. Não sei o que tá acontecendo com esse aplicativo. E aí, então... Professora, Oi? deixa eu tirar uma dúvida aqui rapidinho sobre o que a senhora estava explicando agora. Quanto mais líquido e gasoso, maior a entropia, é? Isso. Aí quanto mais sólido, é menor a entropia, né, no caso? Isso. Poxa, tá, só isso. Obrigada. E a gente repara que a temperatura tem tudo a ver com esse processo, tá? Vamos lá voltar de novo e falar do gelo.
Quem tem mais energia? Energia térmica, um gelo ou um vapor de água? E aí, gente, quem tem mais energia? Como é? Qual exemplo tem mais energia térmica? Um cubo de gelo ou um vapor de água? Acho que vapor, não? Vou perguntar de outra forma. Pra gente transformar a água em gelo, a gente precisa fazer o quê? Preciso congelar. Quando a gente congela, a gente tá excluindo, a gente tá fazendo o quê? Baixando a temperatura, ou seja, perdendo calor, né? Então, quanto menos calor, maior a entropia. E quando a gente transforma a água do estado líquido para estado gasoso, a gente está aplicando calor, a gente está aumentando a energia térmica. Então, quanto maior a energia térmica, maior a entropia. Quanto menor a energia térmica, menor a entropia. Entenderam? Então, um sistema onde ele tem alta energia, um sistema onde ele possui ali uma alta característica de entropia, ele também vai ser proporcionalmente, tá? Vai ser proporcional à energia térmica, ou seja, quanto maior a energia térmica, mais a entropia. Olha aqui o que fala sobre as forças intermoleculares. Vê se vocês estão conseguindo visualizar esse slide aí. As forças intermoleculares, elas são interessantes da gente conceituar aqui e falar também, porque elas são forças de ligação, elas unem as partículas. Então, quanto mais unida essa partícula estiver à outra, menor vai ser a entropia. Quanto mais forte for essa ligação, menor vai ser a entropia. Quanto mais fraca vai ser essa ligação, maior vai ser a entropia. Vou já explicar. Essas forças intermoleculares são atrações entre uma molécula e outra molécula vizinha. Então, a gente fala aqui sobre as ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio, elas não são tão fortes, mas também não são fracas, tá? Por que eu digo que elas não são fortes nem são fracas? Porque elas são intermediárias, a gente consegue fazer um rompimento dessas forças de hidrogênio, dessas ligações de hidrogênio, mas assim também a gente consegue promover um fortalecimento dessa ligação. Com um exemplo, vamos usar de novo a água. Na água, existe hidrogênio, tá? Na molécula de água existe hidrogênio. Então, quando essa água ela se liga a outra molécula de água, ela está formando pontes, tá? E formando ligações entre o hidrogênio de uma molécula e outra. Quando isso ocorre, elas estão unidas, elas estão ligadas às moléculas de hidrogênio. Elas criam, como eu falei, pontes. Como isso levando em consideração uma água em estado líquido. Se a gente pega essa água e congela, a gente fortalece essas ligações de hidrogênio. Então, a gente faz o quê? A aproximação dessas moléculas. A água, ela fica mais densa, tá? Com um aspecto mais denso. Então, a gente fortalece. Como que eu faria para fazer o enfraquecimento dessas ligações de hidrogênio? Aplicando calor. Então, o calor, ele vai quebrar essas ligações de hidrogênio. Então, por isso que quando a gente pega um pouquinho de água e a gente aplica calor, né? A gente ferve essa água, as moléculas se dispersam, viram vapor, porque a gente está rompendo as ligações de hidrogênio, certo? Então, vamos lá. Quanto maior a temperatura, as ligações de hidrogênio vão se romper e essas partículas elas vão ficar mais livres, elas vão ficar dispersas, tá? Então, tem tudo a ver aqui também com esse conceito de entropia. Então, aqui embaixo,
aqui falar sobre essas ligações de hidrogênio. Eu vou ler aqui, vocês vão acompanhando. Ligações de hidrogênio, né, são atrações fracas, porém essenciais para a manutenção da vida e construção de sistemas biológicos. São fortes, tenho que consertar isso aqui também. São fortes o suficiente para manter moléculas juntas, mas fracas o suficiente para ser quebrada quando necessária. Exemplo aqui por interferência das alterações de temperatura. Falando de outro exemplo aqui sem utilizar a água, tá? No nosso corpo a gente tem, e vai ser o assunto da próxima aula, a gente vai falar sobre pH, o que é o potencial de hidrogênio. No nosso corpo a gente possui bastante hidrogênio. Nós temos, cada local do nosso corpo tem ali um pH específico. Então, se eu tenho mais ou menos hidrogênio nesses locais, por exemplo, no sangue, se eu tenho mais ou menos hidrogênio no sangue, eu vou desenvolver ali um processo ou de acidose ou de alcalose, tá? Isso vai ter uma interferência em todo o nosso corpo. Outro exemplo é, se a gente pega uma bactéria. Se a gente pega uma bactéria e expõe essa bactéria a uma temperatura alta, essa bactéria ela vai se desnaturalizar. O que seria isso? As ligações entre as células dela, tá? E as moléculas da célula, elas vão se romper devido a essa desnaturalização. Então, acontece similar como quando a gente acaba fervendo a água. A gente acaba dispersando essas moléculas, tá? A partir dessa alteração de calor. Mudou o slide aí para vocês? Sim, professor. Professor, Oi. no caso dessa desnaturação acontece muito com as proteínas, né? E sim, exatamente. Tá? Acontece muito com proteína. Com proteína, com lipídio também, tá? É porque, assim, a célula, ela é composta... A membrana, a gente vai falar também numa aula sobre isso. A membrana, ela é composta basicamente por lipídio e proteína. Então, na proteína, eu tenho ali a presença da água. Se acontece dentro da célula, fora da célula também. Se a gente é exposto a uma quantidade de energia térmica muito elevada, as nossas células elas vão acabar se rompendo. As membranas se rompem devido a essa dispersão, nessa liberação das moléculas de água e da desnaturalização das proteínas e também dos lipídios. Então, acaba se rompendo, né? Então, por isso que a gente utiliza o processo de esterilização com calor. Quando a gente esteriliza um material, a gente tem ali, na verdade, 2 tipos de esterilização, a química e a física. A esterilização mais utilizada é a física, ou seja, com calor. Quanto mais elevada a temperatura, vai promover uma desnaturalização de bactérias, de fungos, de esporos, de vírus. Então, vai tornar aquela superfície ali estéril, ou seja, vai matar todos os micro-organismos existentes. Um exemplo aqui. Se a temperatura estiver baixa demais, as ligações serão mais fortes e a entropia será menor. Não haverá trabalho. Ou seja, vamos pensar que na crioterapia, você pega um corpo, congela esse corpo vai ficar estático, paralisado, não vai ter movimento, não vai ter trabalho. Já se a temperatura for mais elevada, as ligações serão desfeitas, ou seja, haverá mais entropia. Então, tem como a gente paralisar essa conservação da entropia, mas não tem como a gente voltar, tá? Desfazer o que a gente fez. No caso aqui do congelamento, só foi paralisado. E nesse conceito se utiliza até tratamentos estéticos, vocês já ouviram falar? Tratamentos estéticos utilizando ali nitrogênio, né?
para queimar gordura localizada. Já viram falar sobre isso? Outros são mais ousados, falam sobre se congelar, fazer um congelamento. A gente vê isso até em filme de ficção também, né? Quando as pessoas viajam ali enfim, fazem viagem interplanetária que levaria ali séculos. E aí faz o quê? Um congelamento, né? Uma hibernação que mais ali pode estar relacionado a meio que um congelamento do corpo daquela pessoa até que ela chegue a seu destino. Então, o que aconteceu ali? A gente paralisou o processo de envelhecimento para que a pessoa conseguisse chegar até o destino final, tá? Mas isso não é só ficção, não. Isso acontece na vida real. Existem estudos que falam ali sobre a conservação de corpo a partir do frio. Aí nós temos também... Passou o slide, gente, para vocês? Passou, professor. Certo. Além das ligações ali de hidrogênio, nós temos as ligações hidrofóbicas também. Essas interações hidrofóbicas. Essas interações hidrofóbicas, quando a gente fala de hidrofobia, já associamos ali a uma aversão à solubilidade em água. São partículas que não têm uma afinidade com água, tá? Então, fala o seguinte, é um tipo de força presente em moléculas que não possuem afinidade com água. Quando as moléculas hidrofóbicas são inseridas em meio aquoso, né, quando um óleo está ali em contato com água, as moléculas de água criam uma camada ao redor das moléculas hidrofóbicas. Nessa imagem da lateral, vocês estão vendo dentro ali um lipídio, um óleo, e por fora, cada molécula de água. Então, vocês estão vendo ali, ó, um pontinho rosa e 2 azuis, né? H2O, são uma molécula de hidrogênio e 2 de oxigênio. Então, vocês estão vendo também que elas estão se ligando umas com as outras, as moléculas de água, formando as ligações de hidrogênio. Só que aqui, o foco não é a ligação de hidrogênio, mas sim essa força, essa interação hidrofóbica dessa partícula aí que não tem essa afinidade com a água. Então, quando a gente joga ali um óleo num ambiente com água, a gente vê que a água, ela cria uma barreira de proteção ao redor dessas moléculas hidrofóbicas, tá? Fazendo com que elas se agrupem. Então, quando a gente mistura ali o óleo com a água, ela até chega a se dispersar um pouquinho, mas rapidamente elas se unem de novo. Por quê? As ligações de hidrogênio fazem ali uma junção, né? Elas tendem a unir as partículas dessa substância hidrofóbica. Isso fortalece as ligações de hidrogênio das moléculas de água que estão em contato com a molécula hidrofóbica. Ocorre uma diminuição momentânea da entropia. Então, quando a gente agita, tá? Existe ali um aumento da entropia. Quando a água vai parando ali a movimentação e as moléculas de hidrogênio vão se unindo às outras, formando as pontes de hidrogênio, essas moléculas hidrofóbicas, elas são parcialmente condensadas, então elas meio que tendem a paralisar também essa entropia, tá? Diminuir essa entropia, porque elas ficam organizadas, elas não estão mais dispersas. As moléculas hidrofóbicas irão tentar reverter a organização das moléculas de água, se agrupando por interação hidrofóbica. Então, quando há essa formação dessa bolha, né, de óleo que a gente observa em contato com a água, é uma tentativa das moléculas oleosas hidrofóbicas a romper essa barreira do hidrogênio. Então, seja qual for a mistura que a gente faça, o processo que a gente utilize para tentar misturar um óleo com uma água, sempre ele vai criar
essa bolha de lipídio, tá? Vai se organizar e criar essas gotinhas menores, e depois vão formar essas gotas maiores de lipídio. E isso é a interação hidrofóbica. Um exemplo aqui de interação hidrofóbica nós temos na nossa célula. Vocês estão vendo essa camada, essa imagem da membrana? Sim, professor. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue perceber que existe uma porção que é hidrofóbica e uma porção que é hidrofílica. Nessa parte de baixo, gente, ó, tem ali intracelular, tá? E em cima, extracelular. O que isso quer dizer? Que embaixo é onde é o interior da nossa célula. É onde estão ali as organelas, onde está o núcleo, o citoplasma. Na parte de cima é o ambiente extracelular. É o local que está ali banhando as células com um líquido extracelular, e tem outras células também. O que acontece? A membrana celular, ela é formada de uma dupla camada, que é a que a gente chama de bicamada fosfolipídica, ou dupla camada fosfolipídica. Tenho ali lipídio, eu tenho proteína também, tá? Mas uma proporção maior de lipídios do que proteínas. Essa partezinha externa, que vocês estão vendo esses círculos vermelhos, representa a porção hidrofílica, ou seja, é uma porção que ela tem afinidade com a água. A membrana celular, ela tem essa característica dupla. Ela tem tanto uma porção que é afinidade, quanto uma porção que tem ali uma repulsa por água. Sendo assim, na porção hidrofílica, a água está lá em contato, certo? A água está em contato, as ligações de hidrogênio, elas estão ali estáveis, então não tem aquela repulsão como na imagem que eu mostrei para vocês anterior. Agora, na parte interna dessa membrana celular, que é a parte hidrofóbica, tem, tá? Então, por exemplo, a gente vai ter água ou dentro ou fora da célula. A gente vai ter ali, ó, ou na extracelular ou na intracelular. Mas, se observássemos na parte ali hidrofóbica, não tem retenção de água. Não tem acúmulo de água nessa região, porque ela é hidrofóbica, tá? Ela vai se repelir. Graças a essa característica, a nossa membrana, ela existe. Porque se não existisse essa porção hidrofóbica, elas não se organizariam dessa forma, tá? Elas se organizariam como uma hélice, não como uma dupla camada. Então, se fosse somente uma parte hidrofílica, seria diferente. Então, tá. Adiantando agora, falando sobre transporte de água. Então, como é que a célula ela consegue colocar água para dentro da célula e para fora da célula? Ela rompe uma barreira ali hidrofóbica, tá? Isso a gente vai falar lá mais na frente sobre a osmose. Porque a partícula da água, ela é tão pequena, a molécula de água é tão pequena, que ela consegue ultrapassar essa camada ali, essa parte hidrofóbica, tá? Sem prejuízos para a célula. Ok. Gente, eu vou fazer o seguinte. Essa parte aqui de soluções eu vou deixar para a próxima aula, porque de verdade minha garganta tá doendo muito. E eu tenho também uma aula, na hora que acabar aqui, umas 10h30, eu tenho outra aula com outra turma. Senão eu não vou aguentar. E aí, a gente fica até hoje aqui. Na próxima aula a gente vai continuar as soluções. E
Deixa eu ver o que mais se tem. Até a prova. pH, tá? Soluções e... Não. Soluções e pH. pH e soluções tampões, tá? Então, a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula, a gente conclui esse assunto, porque senão não vou aguentar. Vou dar uma pausa aqui e fazer mais nebulização para ver se melhora um pouquinho minha garganta. Como eu falei para vocês, a aula vai ficar gravada. E aí é o seguinte, se vocês quiserem já adiantar também, eu tenho vídeos desse conteúdo que ainda vai ser trabalhado no YouTube. Se vocês quiserem já assistir, vocês podem me falar que eu mando